Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre a relação entre a teoria estética e as vanguardas. Bem, na passagem do século XIX para o século XX aconteceram uma série de mudanças em vários aspectos da vida moderna, não sei, na comunicação, na técnica, na ciência, mas também na arte. E na arte, essas transformações elas foram comandadas também por inovações que surgiram de diversas áreas. Acho que especificamente a gente pode falar que essas mudanças foram feitas no campo da arte pelos próprios artistas. Claro que nesses diversos contextos, como eu falei, da comunicação ou da ciência, a gente tem diversos fatores que mobilizaram o mundo em torno dessas mudanças, mas no caso da arte, essas mudanças foram promovidas pelos próprios artistas e aí sem o acompanhamento da reflexão estética. E aí quando eu falo estética, especificamente pensando uma filosofia da arte. Se a gente pensar nos autores clássicos da estética, Kant, Hegel, Schopenhauer, Schelling, por exemplo, a gente consegue identificar neles um propósito comum, que era uma tentativa de direcionar o fazer artístico por meio da reflexão sobre a estética. Não por acaso a ideia de hierarquia da arte, que não faz mais tanto sentido, já foi meio que abandonada aí, ela estava muito presente nesses autores que procuravam estabelecer critérios para o fazer artístico. Só que a revolução que foi promovida no início do século XX, ela foi iniciada, na verdade, antes, no século XIX. Movimentos como o pré-impressionismo, aí tem alguns representantes, e aí eu vou falar especialmente aqui das artes plásticas, mas a gente pode falar do Manet, do Monet, do Pissarro, Renoir, Degas. Foram artistas, todos eles foram artistas que mudaram a arte, saindo dos ateliês e pintando cenas comuns, cenas do dia a dia. Não sei, eles pegavam um piquenique, pessoas andando pela rua, a cidade, um porto, enfim, eles pegavam temas que eram temas banais e que não pareciam naquela época temas adequados para a arte. Mais do que isso, eu acho um outro fator que era importante aí. Quando eles escolhiam pintar ao ar livre, eles procuravam captar aquelas cenas a partir das sensações, sem muitos detalhes realistas, usando a imprecisão, mas também a capacidade de identificar a essência do que eles estavam percebendo. Claro que perto de outras obras da arte moderna, obras que a gente conhece hoje, já a partir do século XX, quando a gente olha esses quadros do século XIX, eles parecem até muito clássicos, digamos assim, Claro que essa palavra não está correta aqui, mas eles parecem muito tradicionais. Acho que talvez seja uma palavra que fica melhor. Mas quando eles surgiram, quando eles foram criados, eles representavam talvez ali o oposto disso, bem oposto na verdade. Esse movimento que a gente chama hoje de pré-impressionismo, ele surgiu em Paris. Eu acho que dois fatores foram determinantes para o desenvolvimento dele. Primeiro, a crescente urbanização em Paris, especificamente, que foi uma das grandes primeiras cidades modernas, repleta de pessoas, de cores, de sons, de multidão, de gente passando para todo lado, e também o desenvolvimento da fotografia. Pensa assim, por muito tempo o papel dos pintores foi guardar a realidade nas telas. Só que a fotografia, quando ela surge, ainda que ela fosse ainda muito lenta e ainda muito precária perto também do que a gente conhece hoje, a fotografia conseguia fazer isso com mais fidelidade do que qualquer conjunto de pincéis, telas e habilidades ali que o artista tivesse para fazer. Claro que isso podia desestimular alguns artistas, mas esses pré-impressionistas, esses artistas em especial, pelo contrário, eles acabaram vendo ali nesse desenvolvimento da fotografia um caminho de libertação. A partir daí eles podiam olhar para a realidade de uma outra forma, eles começaram a criar uma arte num outro contexto, em vez de tentar rivalizar com a fotografia, em vez de tentar criar um tipo de obra que fosse ainda mais realista ou que tentasse cumprir aquele mesmo propósito. Um exemplo que eu acho que é significativo aconteceu em 1863, quando o Manet tentou expor em um salão conservador da academia. Enfim, tinha esses salões de academias que representavam meio que o que era a grande arte da época. Então, num salão desses, ele tentou expor um quadro que talvez seja o quadro que começa todo esse movimento pré-impressionista. Esse quadro se chama Almoço na Relva. A tela não chocou as pessoas da época por conta da nudez que está presente ali, porque se você for observar, desde o Renascimento tem
uma série de obras de arte utilizando o tema da nudez em propostas similares, enfim. Então não era a nudez que era o problema, mas sim porque, na visão dos críticos da época, o Manet não utilizava as cores de forma adequada, ele não criou uma ilusão tridimensional que fosse satisfatória, ele não parecia ter utilizado muito tempo para criar aquela obra, a composição da cena. Parecia, para eles, naquela época ali, uma pintura que era muito simples, muito rápida, que captava os detalhes de maneira superficial. Mas não foi só o quadro do Manet que foi recusado, outros quadros foram recusados também, e esses artistas progressistas, digamos assim, acabaram montando uma segunda exposição paralela a esse Salão da Academia. Essa segunda exposição ficou conhecida como Salão dos Recusados. Foi também nessa época, e aí esse fator que eu vou falar agora se junta com o anterior, foi nessa época que o Baudelaire, que é um poeta muito famoso, né, francês, foi nessa época que ele escreveu um ensaio intitulado O Pintor da Vida Moderna. Nesse texto, Baudelaire, que escrevia também sobre estética, ele analisava a tarefa do artista à luz da experiência na cidade. E ele vai refletir sobre a velocidade da vida moderna, sobre a figura do flané, que é uma expressão que ele utilizava, que representa essa pessoa que vaga pela cidade sem propósito, sobre as multidões. Então tudo isso era uma experiência nova na época, e o Baudelaire faz esse texto falando sobre esse pintor da vida moderna, e isso traz também luz para esses artistas. Mas o impressionismo começou mesmo, se a gente quiser encontrar uma data mais precisa, é sempre difícil isso, mas se a gente quiser uma data mais precisa, a gente pode dizer que o impressionismo começou em 1874, quando um grupo de artistas, como o Renoir, a Morisot, o Paul Cézanne, o Degas e o Monet, criaram um salão de exposição diferente do salão da academia. Eles criaram um salão deles, especificamente deles. Não é a mesma coisa daquele salão dos recusados, né? Esse aqui já é um outro, e que já estava num outro contexto, de uma época diferente, mas que, a partir de movimentações que surgiram desde 1863, surgiu essa ideia de criar um salão de fato totalmente independente. Não era um segundo salão da academia, mas era um salão separado, totalmente separado da academia. Nessa exposição feita por esses artistas, não ia ter um júri, todo mundo podia expor desde que pagasse a inscrição, então era uma ideia bem democrática, bem aberta à participação de todo mundo que se considerasse um artista e quisesse expor os seus quadros. A exposição ocorreu e, como você pode imaginar, ela foi muito mal recebida, e um crítico da época chamado Leroy, ele desdenhou das obras dos artistas, mas especialmente de um quadro de Monet, chamado Impressão Sol Nascente. De acordo com o crítico, esse quadro, ele não era um quadro de fato, ele não parecia acabado, ele era só impressões. E aí ele dizia, fazer uma brincadeira com o nome, né? De fato, é só isso, é uma impressão, ele não é um quadro de verdade, ele não está acabado. E aí o grupo acabou utilizando esse nome, ele ganhou um nome, digamos assim, uma identidade. Claro que eles não gostaram da crítica, mas eles acabaram adotando esse nome, porque o quadro, no final das contas, ele representava muito bem o espírito do trabalho desses artistas. Ele retratava, de fato, impressões, e para quem estava acostumado a ver pinturas clássicas detalhadas, era estranho. E ele já trazia, como eu venho dizendo aqui, a essência da arte moderna. Todas as telas dos impressionistas podem até parecer hoje em dia, para os nossos olhos, como a gente já viu coisas muito mais revolucionárias em termos de arte, digamos assim, eles podem parecer para a gente como pinturas triviais, que são, claro, bem executadas, são de fato muito bem executadas, mas que não apresentam grandes surpresas. Só que para a época, como eu já falei, elas eram ultramodernas, elas tinham uma coisa meio fantasmagórica, assim, era sem detalhes finos, não tinha linha, muitas não tinham linhas, usavam pontos, usavam traços muito rápidos, né, pinceladas muito rápidas, e era como se esses quadros fossem incompletos. Mas eles eram inovações, era o jeito como eles queriam pintar, essa ideia de ir para a rua e pintar uma cena muito rápido, captando a essência, a luz daquele momento, todos esses elementos do mundo moderno que estavam ali. E isso foi ampliado pelos artistas que a gente chama hoje de pós-impressionistas. E aqui entra o Van Gogh, o Paul Gauguin, o Cézanne, mais uma vez, né, que ele continua o desenvolvimento da obra dele depois, digamos assim, do próprio impressionismo. E, bem, eu tenho um podcast específico sobre a vida e obra de Van Gogh, que é um desses pós-impressionistas, vou deixar a indicação para você na descrição desse vídeo, mas todos esses artistas que eu mencionei, eles foram importantíssimos e eu acho que vale muito a pena pesquisar sobre as vidas deles, né, muitas vezes controversa, e as obras que eles produziram, enfim, tem muita coisa interessante para pesquisar nesses artistas do século XIX. Só que aqui o meu propósito é mostrar, falando do impressionismo, que eu queria mostrar como essa inovação que eles proporam abriu caminho
para uma transformação muito mais radical que aconteceu no mundo da arte com o surgimento das vanguardas no século XX. A partir do que eu falei até aqui, eu acho que fica claro como a arte moderna seguiu um caminho próprio, independente das academias, inclusive independente também dos críticos de arte. E algo semelhante aconteceu também em relação à arte se desprender da filosofia da arte, se desprender da estética. As vanguardas foram movimentos artísticos pessimistas, conscientes das incertezas da vida naquele início de século XX. Assim, eles percebiam isso e eles assumiam isso de fato como um problema. Talvez também por isso eles ficaram ali desapegados da ideia de uma normatização ou de uma vontade de criar uma norma, um preceito eterno para a arte ou para a grande arte. A própria ideia de grande arte, ela meio que some quase que por completo. A filosofia da arte, ela não dá para dizer com certeza que ela abandona os movimentos de vanguarda, mas ela trata muito pouco deles, e os movimentos de vanguarda tratam muito pouco também da filosofia da arte do início do século XX. E por que isso acontece? Talvez um dos motivos tenha sido o fato de que esses movimentos criaram, eles mesmos, as suas teorias da arte, na forma dos manifestos. Aí a gente encontra o manifesto dadaísta, o manifesto surrealista, o manifesto futurista, enfim, para cada um desses movimentos, esses artistas se reuniam e criavam ali esses manifestos com a estrutura teórica e às vezes também muitas vezes provocativa daquilo que eles propunham como obra de arte daquele grupo específico. Além disso, tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que é o fato de que a arte desses movimentos foge a uma tentativa lógica de organização da arte por meio da racionalização. Imagina, por exemplo, o que era, em 1913, você vê um quadro do Malevich chamado Quadrado Negro sobre Fundo Branco. Ou então, nessa mesma época, vê os trabalhos do Duchamp, por exemplo, o Nu descendo a escada, ou A Fonte, que é o mais famoso, ou a versão dele da Mona Lisa, que ele chamou de Gioconda. Então, imagina o que era ver esses quadros naquela época. Era difícil, certamente era muito difícil, teorizar sobre essas obras, principalmente quando, como eu já falei antes, quando os próprios artistas já faziam isso, eles já elaboravam suas teorias, suas reflexões sobre esses trabalhos. Então esse era um movimento muito novo, uma coisa que não acontecia antes. E esse momento foi essencial no mundo da arte justamente por isso, porque os artistas eles estavam se colocando como teóricos de suas próprias obras. Então, em outras épocas, tinha alguém que dizia, olha, a arte tem que ter tais características, a música tem que ser feita assim, a poesia tem que ser escrita desse jeito, um quadro tem que ter tais características. E nesse momento, os artistas de vanguarda não queriam mais isso. Então, nas diversas vertentes, na dança, na música, na poesia, nas artes plásticas, eles começaram a agir por conta própria e a elaborar seus próprios critérios. E muitas vezes não elaborar critério algum. Então começou a surgir um movimento muito novo que influenciou obviamente toda a arte a partir dali. A filosofia nesse início do século XX, ela passava também por mudanças. Se a gente pensar nos movimentos filosóficos da época, a gente tem o marxismo, a fenomenologia e a linguística orientando a discussão filosófica. Mas essas áreas pouco adentravam nessa reflexão sobre a arte da época deles. Na melhor das hipóteses, essas discussões recorriam à arte do século anterior, que já eram muito inovadoras, mas no século XX, onde eles estavam ali, já estavam acontecendo coisas que estavam indo ainda muito para frente, então eles precisavam talvez acompanhar essa discussão e não parecia muito o momento, né? Quer dizer, a própria filosofia talvez não tivesse acostumada a ter que refletir sobre o instante, sobre o momento presente. A filosofia sempre foi esse tipo de conhecimento que parava para refletir sobre questões abstratas e olhar com algum distanciamento para o passado. Olhar para o presente imediato parecia uma coisa muito difícil. E essas mudanças na arte promoveram também uma mudança na filosofia, porque se passou a exigir essa perspectiva de velocidade diante das mudanças da época. E aí, não por acaso, eu acho que as referências dos vanguardistas em termos de filosofia era Nietzsche e Schopenhauer, e não os filósofos contemporâneos deles, vanguardistas. No caso do Nietzsche especificamente, Nietzsche dizia que a arte é atividade filosófica por excelência. E é claro que os artistas vanguardistas pensavam o seu trabalho também como uma atividade puramente filosófica, e não como uma filosofia que tem que refletir sobre aquilo que eles faziam. Então, eles se aproximavam muito dessa perspectiva. Por outro lado, a filosofia do início do século XX não estava muito afeita a essa reflexão, a esse tipo de reflexão, mas isso vai mudar principalmente com os autores da escola de Frankfurt. E aí entra o Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse. Então esses autores vão começar a olhar para o mundo deles e aí fazer essa reflexão de fato
a partir da arte, da cultura, da sociedade, do trabalho, enfim, das questões que cercavam eles ali no próprio século XX. Mas é uma coisa que vai acontecer mais para o final da metade do século XX. Outro fator importante para destacar é a sensação de que a arte tinha mudado. Ela, a partir desse momento, começou, mais do que em outras épocas, a refletir as discussões da vida contemporânea. Isso sempre aconteceu de alguma maneira, a arte sempre fez esse diálogo, mas em outras épocas não era tão evidente quanto no início do século XX com as vanguardas. E a arte passou a não ser mais uma perspectiva de uma idealização da realidade, de como o mundo deveria ser, e sim começar a retratar as circunstâncias da vida moderna. Uma outra descoberta que eu acho que aparece principalmente na visão política dos artistas vanguardistas é a noção de que a arte não é histórica e ideologicamente neutra. Existiu por muito tempo essa perspectiva de que a arte é neutra e ela reflete circunstâncias, mas de maneira, circunstâncias da vida pública, circunstâncias do pensamento das pessoas, mas de maneira apenas metafórica. E os artistas de vanguarda não, eles começaram a olhar para esses temas do mundo contemporâneo e começaram a se posicionar diante da realidade de maneira bem clara. E isso também se tornou algo muito novo e uma tônica também da arte toda a partir do século XX até hoje em dia. É mais ou menos como o Weber, o Max Weber, o sociólogo, afirmou que desde o final do século XIX a gente começou a viver um processo de desencantamento do mundo. Esse elemento mágico que existia antes, ele começou a ser substituído pelo peso da realidade, pela percepção de como a realidade de fato nos afeta. Se a gente quiser encontrar uma outra referência, dá para lembrar que é nesse mesmo contexto que o Freud vai escrever um texto famoso chamado O Mal-Estar na Civilização, em que ele vai analisar circunstâncias da vida moderna e como as pessoas passam a conviver com uma ausência de sentido da própria vida a partir do século XX, o que é um elemento contraditório. A gente nunca teve tanta coisa e, ao mesmo tempo, a gente nunca se sentiu tão desolado diante da própria existência. Então, o que acontece com a gente nesse mundo? E a arte desse período, a arte dos vanguardistas, vai tentar refletir sobre isso a partir das circunstâncias que nos conectam com o desenvolvimento tecnológico, com esse mundo do entretenimento, do consumo, do trabalho, das relações familiares, enfim, eles vão colocar esses temas como temas essenciais para pensar a própria ausência de sentido que afeta as pessoas nesse mundo moderno. Então, o mundo e a arte, a partir do impressionismo, principalmente a partir das vanguardas, começaram a seguir um passo acelerado, e a reflexão sobre a arte, a reflexão filosófica sobre a arte, ela só voltou a fazer sentido quando a filosofia da arte se pôs também a refletir sobre o mundo moderno, a tentar entender as circunstâncias que a gente vive e deixar de abstrair sobre as coisas de maneira puramente metafísica. Então, a arte, de alguma maneira, ela colocou isso como um tema central. Olhar para a realidade é urgente. Olhar para a realidade é aquilo que mais importa, porque a gente precisa se conectar com as circunstâncias que nos cercam. E a filosofia da arte, ela reencontrou seu caminho quando ela se alinhou a essa perspectiva imposta pela arte dos vanguardistas. Bem, espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, porque ajuda bastante. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.